Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Hoje nós, estamos iniciando a terceira unidade com o assunto de equação reduzida da circunferência. Na unidade passada a gente viu a equação reduzida da reta. Agora a gente vai ver a equação reduzida da circunferência. Aí veja só, nessas aulas online a gente não pode estar enrolando muito para explicar um assunto. A gente precisa ser mais direto, tá certo? E eu também não vou enrolar muito. Eu não vou enrolar, vou fazer tudo para não enrolar. Veja só, a fórmula para a gente determinar a equação reduzida da circunferência é essa daqui, ó. X menos xc, daqui a pouco eu vou explicar o que é xc, mais y menos yc, mais r. E tudo isso aqui ao quadrado, tá certo? Tá aí, dá para anotar aí já no caderno, tá certo? Ô Dioclésio, o que é xc e o que é yc, que se eu disse que depois ia explicar, eu vou explicar agora. Xc e yc são as coordenadas do centro, certo? Eu tenho uma circunferência aqui, que mais parece um ovo, né? Mas eu tenho uma circunferência aqui, certo? No meu plano cartesiano, e toda a circunferência a gente sabe que tem um centro. Então, esse xc e o yc é o ponto que determina o centro da circunferência. O r é o raio, que é a distância do centro até a circunferência, tá certo? E x e y são um ponto qualquer aí, beleza? Então, o que acontece? Como que isso poderia aparecer, professor, para mim, numa alternativa, numa prova, num exercício? Pode aparecer assim, eu dou o gráfico, ou eu dou alguma informação e peço para você descobrir a equação reduzida da circunferência. Nos dois exemplos que eu coloquei aqui, eu dei a parte gráfica e estou pedindo para vocês encontrar a equação reduzida da circunferência. Aí, primeira coisa que você precisa lembrar da fórmula para a gente encontrar a equação reduzida da circunferência, que é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Não é isso? Agora você vai procurar determinar o x, c e o yc e o raio, ok? Aí veja só, o raio ele já deu aqui na questão, ele disse que o raio é 2, então tu vem aqui substituir o raio por 2, aí vai ficar 2 ao quadrado. Tá vendo aqui minha circunferência? Olha o que está aqui, ó, o centro da circunferência. Então eu tenho aqui, ó, o xc e aqui eu tenho o yc. Aí veja como é fácil, aí tu vai vir aqui, ó, e vai fazer a substituição. X menos, quem é xc? 6, mais y menos, quem é yc? 3 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Professor, terminou? Não terminou. O que você vai fazer agora? Vai repetir? E resolver 2 ao quadrado, que vai ser 4, tá certo? Aqui tu tem já a equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência, certo? Dioclésio, esse x menos 6 ao quadrado vou resolver? Não, certo? Você não vai resolver. Esse daqui também você não vai resolver. A gente vai resolver isso, que é a equação geral da circunferência na próxima aula. Eu mostro a vocês como faz essa parte aqui, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Já estou decorada a fórmula, já sei o que eu tenho que fazer aqui. Encontrar o raio e um ângulo central. Aí pega aqui, ó. X menos, qual é o valor do x central? 5 ao quadrado, mais y menos, qual é o valor de y central? 4 ao quadrado,
igual a quem? Ao raio. Quem é o raio? Está aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado. Então, veja só, eu vou repetir isso aqui. E a gente ainda não está resolvendo. E só vou resolver o raio. Raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que eu corto aqui e vai ficar 2. Porque raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Tá certo? Então, isso aqui a gente encontrou a equação reduzida da circunferência. Aí, minha gente, eu disse a vocês que eu não vou enrolar, não quero que esse vídeo fique grande, tá certo? Eu passei para vocês o exercício, tá certo? Os exercícios da página 695, o primeiro, o segundo e o terceiro, tá certo? E eu vou explicar aqui para vocês resolverem. Aí diz assim, no primeiro quesito, determine a equação reduzida de cada circunferência descrita a seguir. Letra A, centro na origem e raio 4. Dioclésio, como que é isso? Veja, eu coloquei A, B, C, D. Só que esse espaço aqui não vai dar para resolver. Eu já vou apagar o lado de lá. Então, primeiro quesito, letra A, eu não vou resolver. Quem vai resolver são vocês, certo? Mas eu já vou colocar aqui. Tu tem um gráfico. Aí ele diz o quê? Centro na origem e raio 4. O centro está na origem. A origem aqui, minha gente, é essa daqui, ó. Então, o centro está aqui. E o raio dela é 4. Então, veja só. Se o centro está na origem, quer dizer que x, c e yc é 0, 0. Tá certo? E o raio ele deu, que era 4. Então, o que acontece? Tu tem que xc é 0 e yc também é 0, porque está na origem, certo? E o raio é 4. Aí tu vai fazer o quê? X menos 0, porque o xc é 0 ao quadrado, mais y menos 0, que o yc é 0, ao quadrado igual ao raio. O raio não é 4 ao quadrado, aí tu só vai terminar essa parte, porque a equação já está praticamente resolvida para vocês aí. Na letra B, ele disse que o centro era menos 2 e 5, então xc é menos 2, yc é 5 e o raio é 3. Na letra C, ele disse que o centro é 3 e menos 2 e o raio é 7. Já na letra D, ele disse que o diâmetro de A até B, certo? Sendo A 2 e menos 2 e B 6 e 2. Aí, letra A, letra B, letra C é fácil, é do mesmo jeito. Já a letra D, ele não disse o raio, certo? Ele só me disse o diâmetro da circunferência. Então, veja só o que é que eu vou fazer. Veja o que eu estou pensando. Vou colocar esses pontos que ele disse, o ponto A e o ponto B. O ponto A, 1, 2, ele disse que x é 2 e y é menos 2. Menos 1, menos 2. Aqui está o ponto A. E ele também me disse o ponto B, que é 2, 6 é 2 e y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, o ponto B. E essa distância aqui de A até B é o diâmetro. Então, quer dizer, ó, que o centro da minha circunferência é o que está dividindo aí ao meio, certo? Então, eu tenho que calcular primeiro, ó, qual é o comprimento de A até B. Aí, veja só. Pode ver que eu já formei aqui, ó. Aqui é o que eu quero saber e eu já consigo formar um triângulo. Eu vou apagar o outro lado que é para fazer o triângulo aqui. Aí esse triângulo ficou assim, ó. A, B, isso aqui é o valor que eu quero saber. Aí veja só,
De A até esse ponto aqui que eu vou chamar de C, tá certo? Eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. Aqui é 4. E a altura, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 também. Certo? Então, para eu descobrir isso aqui é minha hipotenusa, que é teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí eu quero saber justamente a hipotenusa. Então, vai ser A, eu vou trocar por X. B é 4 e C também é 4. Então, X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 16. 16 mais 16 é 32. Então, X é igual a raiz de 32. Raiz de 32 eu não tenho. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso dar uma simplificada, né? Eu sei que 32 é igual a 16 vezes 2. E a raiz de 16 eu tenho, que é 4. Então, é 4 raiz de 2. Não é isso? Então, o diâmetro aqui é 4 raiz de 2. Então, o raio é a metade. Então, raio é igual a 2 raiz de 2. Descobri o raio, certo? Ele disse o diâmetro e disse os pontos. Beleza? Aí, veja só. 2 raiz de 2. Para eu fazer essa daqui, eu vou fazer assim, ó, a fórmula. Não é isso? Eu não tenho o valor do ângulo central. Se eu não tenho o valor do ângulo central, mas eu não tenho pelo menos o valor do ponto A e o ponto B, não é isso? Então eu posso escolher o ponto A e o ponto B, eu vou escolher o ponto A e fazer a substituição, mas eu não vou substituir aqui. Eu vou substituir aqui e aqui, tá certo? Então eu escolhi o ponto A é o quê? O ponto A está aí dizendo no livro que x é 2 e y é menos 2. Então, onde tiver x, eu vou trocar por 2. Aí vai ficar 2 menos xc, que eu não tenho, ao quadrado, mais y menos 2 vezes menos yc ao quadrado. E o raio eu tenho. O raio é 2 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui você vai repetir, que a gente não vai aprender a resolver isso agora, só na próxima aula, como eu falei, e só vai resolver essa parte. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 menos xc ao quadrado mais menos 2 menos yc ao quadrado igual a 8. Pronto. Esse daqui eu resolvi para vocês, a letra D, tá certo? Vou apagar aqui porque eu não quero mexer aqui ainda para explicar o segundo e depois explicar o terceiro, tá certo? Não, deixa eu ver se o segundo dá para explicar ali, no espaço que eu deixei. O segundo, minha gente, só tem 4 alternativas também, eu só vou fazer a primeira, porque o resto é igual, tá certo? Você pegando o seu livro, você observa que toda a circunferência ela está tocando aqui no ponto C. Então quer dizer que eu não tenho raio, ele não está falando aí do raio, mas quer dizer que se toda a circunferência ela está tocando no ponto, na reta X aqui, então quer dizer que daqui até aqui é o que? É o meu raio, que é da circunferência até o centro. O raio é quanto? 2. Então veja só, eu tenho um raio, que é 2, e eu tenho meus pontos centrais, que é 3 e 2. Aí ele quer que você faça o quê? Ele quer que você descubra a equação reduzida da reta. Aí tu vai pegar aquela fórmula. X menos xc, que é 3, ao quadrado, mais y menos yc, que é 2, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Que é um raio? O raio é 2. 2 ao quadrado, 4. Encontrou a equação reduzida da circunferência no
segundo quesito. Aí a mesma coisa tu vai fazer na letra B, na letra C e na letra D. Já o terceiro, que eu deixei só essa partezinha aqui para o terceiro, diz assim: há 4 circunferências de raio unitário. Então o raio é unitário, tá certo? Mede 1. Que tangencia os eixos da coordenada. Então eu tenho assim, eu tenho meu plano cartesiano, e aqui eu tenho uma circunferência, tenho outra circunferência, tenho outra e tenho outra, tá certo? Quais são as 4 equações reduzidas? Eu vou fazer uma, certo? Na letra A, fazer essa daqui, essa primeira, tá certo? Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de D. Eu vou fazer a A. Aí ele quer as 4, tá certo? Aí vê só. Aqui o raio não é 1, então daqui para aqui é 1 e daqui para aqui é 1. Aí aqui, ó, menos 1 e 1, menos 1 e menos 1, 1 e menos 1, certo? Mas a minha é a A. Então, daqui para aqui mede 1 e a altura também é 1. Então quer dizer que na A, x é 1, xc é 1 e yc também é 1, tá certo? Na sua B, exemplo, xc é menos 1 e yc é 1. Aí você vai ver na C e na D depois, tá certo? Vou até fazer aqui para vocês, ó. É menos 1 e menos 1. O centro, eu estou colocando o centro. O centro do D, 1 e menos 1. Então eu já dei o centro dos 4. Mas eu só vou fazer o da A, certo? Na letra A eu só vou fazer o do A. Porque eu não tenho 4 circunferências, eu não chamei A, B, C e D. Eu vou fazer só do A. Aí vou fazer aqui pequenininho, ó. X menos, quem é xc de A? 1 ao quadrado, mais y menos, que é yc, 1 ao quadrado, e o raio é 1, 1 ao quadrado é 1. Pronto, do mesmo jeito vai fazer na B, na C e na D, certo? Circunferência. Já na letra B, ele diz assim: determine a área do quadrado, cujos vértices são os centros da circunferência. Vê só, aí aqui, ó, se eu ligar os vértices, vai formar um quadrado, não é isso? Se daqui até aqui mede 1 e daqui até aqui mede 1, então quer dizer que o lado do quadrado mede 2. Então como é que eu descubro a área do quadrado? É o lado ao quadrado, então é só pegar 2 e elevar ao quadrado, que vai dar 4. Então a área desse quadrado aqui dentro é 4. Eu já dei a resposta para vocês da letra B. Então o que é que você vai fazer? Vocês irão terminar o primeiro quesito, o segundo e o terceiro só vai terminar a letra A, porque eu já encontrei o ponto A, tu vai encontrar o ponto B aqui da circunferência B, a equação reduzida da circunferência da B, a equação reduzida da C e a equação reduzida da circunferência da D, tá certo? A letra B já está respondido, 4 aqui para vocês. Qualquer dúvida, certo? É só falar comigo, certo? E até a próxima aula.